Olá, pessoal, tudo bem? Finalmente estamos juntos aqui começando o primeiro episódio do nosso podcast, o Presta Atenção, uma iniciativa incrível do Instituto Ganesha Metamorfose. E para esse bate-papo aqui juntos, nesse nosso podcast, estamos todos os terapeutas aqui, a grande equipe do Ganesha Metamorfose, então o Bruno, a Paula, o Wesley, a Tayla. E a ideia é que em cada um desses encontros a gente traga temas voltados ali para autoconhecimento, desenvolvimento humano, e que a gente faça um bate-papo muito bom e que seja muito bacana para vocês que estão ouvindo do lado daí. E para aquilo mais que vocês quiserem saber, vai mandando para a gente, porque vai ser muito bom responder os temas que vocês têm interesse e também para animar a conversa do lado de cá também. Então, mais uma vez, um agradecimento especial ao BO, do Instituto Ganesha Metamorfose, por proporcionar esse momento aqui e esse conteúdo para a gente e para vocês também. Vamos lá, gente? Então, mais algum recadinho aqui? Tenho. Quero contar que esse podcast, ele não é um podcast para dar diagnóstico, para tratar suas questões, é para ser um bate-papo. A gente calhou de sermos todos terapeutas e gostar muito do universo humano e a gente vai discutir questões humanas. Mas a gente não está aqui fazendo uma sessão de terapia em conjunto para diagnosticar, para dar diretrizes, nada disso. A gente está aqui batendo papo, então a gente vai trazer nossas opiniões, vai divergir, vai dar risada. Essa é a brincadeira. É isso. Bom, para um podcast que se chama Presta Atenção, e vocês já vão pegar um pouquinho do porquê esse nome, nada melhor do que começar esse primeiro episódio com o tema Todos Queremos Atenção. Vamos lá. Bora, quem começa? Quem começa? Começa você. Começa eu sou carinho. Eu ia falar, eu sou uma pessoa carente aqui, que adora uma atenção. Você, imagina. Eu mandei um vídeo, né, da capivara. Eu vi, eu te mandei um oizinho. Mas contextualiza, por que você mandou um videozinho de capivara? Porque meu apelido carinhoso aqui nessa equipe é capivara. Por que você dá? E a capivara tem uma característica lá no vídeo que ela é... Qualquer atenção que dá pra ela que não é no animal, ela tá lá, ó. Carinho. Eu não sou necessariamente assim, mas eu sou essa pessoa que tá ali, que chega assim, ó, dá uma atençãozinha. Inclusive, Presta Atenção foi inspirado na nossa capinha. É o que a gente mais fala no Ganesha, né? Presta atenção no que você tá fazendo. É importante. Mas, enfim, já que tá começando por mim, né? Eu acho que é uma necessidade humana a atenção. É claro que existem vários tipos de atenção também, né? É importante a gente pensar qual a atenção que a gente quer. Mas é uma necessidade nossa, do bicho, do ser bicho, querer atenção. E negar, inclusive, que quer atenção é um grande problema. Olha só umas indiretas aí, hein? Para usar memórias. Temos aqui pessoas que negam que querem atenção? Não sei. Acho que não. Aqui não. Aqui também não. Não é, logo. As pessoas fora nesse evento aqui. Não, mas aqui a gente tá com 4 carentes aqui, né? A sua maneira diferente, é claro. Mas todo mundo aqui... Acho que hoje em dia, as pessoas, no geral, nós estamos mais carentes, né? Eu tenho uma teoria de que o cara que trabalha com gente, de modo geral, esse trabalho que tem troca o tempo todo, ele já faz trabalho porque ele é carente, ele precisa de atenção. Então... É maneira de você ser obrigado a prestar atenção em mim. Você vai me ouvir, Fora isso. Hora de falar de... Exibido é sempre sobre ele. Terceiro ponto. Por que a gente busca atenção? Primeiro, a resposta mais básica e certeira é: somos mamíferos, pronto. Quanto à experiência do animal, a gente já nasce querendo e precisando e necessitando de atenção. Não é algo que existe uma escolha. Ou a mãe, e aí a gente tá falando da mãe porque a gente tá pensando na amamentação, né? Mas ou o cuidador, né? As cuidadoras dão atenção básica pro bebê, ou então ele vai ter sérios problemas na vida. E sérios problemas, aí não sou eu também que estou dizendo, né? Existem vários estudos apontando a importância da amamentação, enquanto
a aprendizagem emocional mesmo e aprendizagem motora, cognitiva, que é fundamental, porque nós somos mamíferos. Mas por quê? Você tá falando do mamífero e eu fiquei aqui pensando, por que que o mamífero tem isso? É só o mamífero ou os outros também têm? E se é só o mamífero, por quê? Por que que no mamífero tem isso? Um dos outros eu não sei, né? Porque eu não sou veterinário, né? Apesar de trabalhar com bastante animal. Apesar de estar cercado de animal. Mas... Tá falando da família. Cadê, né? Então eu não sei dizer como é nas outras espécies, né? Mas quando a gente pensa no mamífero e no ser humano, existe essa necessidade... Existe uma área no cérebro que ela é responsável por essa... O estudioso disso chama que é a área de separação. Angústia da separação. Então, quando o ratinho, e esses estudos foram conduzidos inicialmente com ratinhos, né? Quando o ratinho ele é abandonado, ele não tem o suporte da amamentação, o cérebro dele tem uma espécie de curto e uma região específica do cérebro responde de maneira que responde como uma angústia de separação. E isso torna o ratinho mais agressivo, torna o ratinho sem inteligência situacional quando está num bando, né? Pensando no ratinho. E aí, quando a gente fala do ser humano, nós continuamos tendo essa necessidade, né? E é importante ressaltar que se todos nós estamos aqui, quem está ouvindo, teve essa atenção. Pelo menos essa atenção básica para sobreviver. E muitas vezes não é suficiente essa atenção para nosso aprendizado da vida, né? Para o nosso aprendizado emocional. Porque aí também a gente pode entrar na questão de aprendizado, porque aí eu aprendo com meus primeiros vínculos o que é ter atenção. Então, por exemplo, se eu tive pais ou cuidadores que eram... Esqueci o nome técnico. Acontece bastante, mas enfim, que não eram presentes. Mas veja, algum tipo de atenção teve que dar. Antes para fazer com que aquela criança sobrevivesse. A criança aprende que aquilo é você prestar atenção. Então, por exemplo, sabe quando tá na cabeça? Vai aparecer. Enquanto a gente estiver falando aqui, vai aparecer o nome e eu vou falar. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, nem sempre o que a gente acha que é prestar atenção é o que realmente é prestar atenção. E cada um de nós temos o que é prestar atenção para mim, de acordo com os aprendizados que eu tive parentais, nas minhas primeiras experiências. Então, assim, prestar atenção ou ter essa atenção, receber, buscar ou dar essa atenção tem a ver também com a minha necessidade, né? Uhum. Eu vou prestar atenção, eu vou buscar atenção, eu vou dar atenção de acordo com o que eu preciso para mim. Eu vou aprendendo mais para mim, né? Mas isso que eu preciso está relacionado àquilo que eu aprendi que significa atenção. Ou seja, é isso. Quer dizer, quando eu era criança, lá, enquanto a atenção parental, foi isso que eu aprendi que era atenção. Quando eu cresço, vou para a vida, ou seja, não necessariamente meus amigos dão aquela atenção que eu aprendi, o parceiro afetivo não vai trazer essa atenção, etc. Ou seja, se não entregarem a atenção que eu aprendi, eu não entendo aquilo que estão Sim, isso. Por mais que as pessoas estejam me dando atenção. Uhum. Se não for aquilo que eu aprendi, eu não entendo que aquilo foi atenção. Uhum. Sim. Exatamente. E aí, quando a gente fala do ser humano, a gente tem os dois componentes, né? Sempre o biológico e sempre o psicológico, vamos dizer assim. O biológico é esse, eu preciso da atenção, e que atenção é essa do biológico? A atenção para sobreviver, porque senão o bebê ele não tem a capacidade para se manter vivo, né? Sem alguém estar ali amamentando, trocando a fralda, dando banho, né? O bebê humano não é largado lá e fica. E aí o termo que eu lembrei, negligente, quando a gente tem pais negligentes e que tem esse certo afastamento, aí existe o aprendizado emocional. Então essa criança, mais uma vez, ela teve algum tipo de atenção, ela teve para sobreviver. Então ela aprendeu que, ok, eu não tenho o carinho, mas eu tenho o leite, a comida quando eu preciso. E ela aprende que porque ela não tem referência, a única coisa que ela sabe é que estão prestando atenção nela daquela maneira, ou estão me amando daquela maneira, porque aí a gente vai... Esse assunto vai se aprofundando em camadas. E aí, quando eu me torno
vou me constituindo enquanto ser humano, eu vou me constituindo a minha personalidade, eu vou buscando aquilo que eu acredito que é ser amado e aquilo que eu acredito que é prestarem atenção em mim. Então, existe uma grande porcentagem, existe uma proporção aí para que uma tendência, de que você procure nas suas amigas, nos seus amigos, né? E nas suas relações amorosas, depois de adultos, aquela mesma negligência que você tinha quando você era criança. Porque no seu aprendizado emocional, aquilo é ser amado. Aquilo é prestarem atenção em mim. Às vezes, parece muito doido o que eu vou dizer aqui, mas é verdade, às vezes o não prestar atenção em mim é o que eu quero e o que eu acredito que é prestar atenção em mim. Isso muda em algum momento ou não? Pode mudar. Terapia, né? Precisa de muita terapia. Isso, uma terapeuta excelente. Sou terapêutico. Então, basicamente, o que eu aprendi enquanto relação com os meus pais de atenção é o que eu vou buscar durante a minha vida. E não só como atenção, como eu falei, né? São os nossos primeiros vínculos, são nossas primeiras aprendizagens, e numa linguagem mais biológica, são nossas primeiras inscrições do sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso, que já não nasce zerado, mas ele vai se aperfeiçoando e vai subscrevendo essas informações conforme as nossas aprendizagens, aquilo vai acontecendo e a gente tende a repetir. E só para saber, eu trouxe um olhar do negligência ou a falta de atenção, a gente pode entender isso como atenção. Ótimo. Eu sei que não tem regra, mas caso tenha algum olhar, o que seria, então, receber uma atenção adequada? Não sei se tem essa resposta, mas tem algum olhar do tipo, olha, quanto da criança para a sua sobrevivência, o que era importante para você, para sobreviver ou para ter saber lidar melhor com a vida e com você, nas suas próprias relações com pessoas ou com a própria vida, era importante ter isso aqui como atenção. Ó. Tem alguma coisa assim? Existem as atenções a partir da fase, né, da que a criança está. E aí, por isso que é importante, inclusive, ter um acompanhamento de um pediatra, né? Um médico pediatra, porque ele vai dar todas as recomendações básicas, né? E eu não vou nem tentar, porque obviamente não é a minha especialidade. Mas, sim, existe enquanto nas primeiras fases, o tempo da fralda. Então, não deixar a fralda ali remoendo, porque sim, infelizmente existe. Porque a criança, ela tá ali, e mais uma vez, aquela informação tá se subscrevendo. Aconteceu uma vez, já era, lascou, a criança vai ter problema pro resto da vida. Não. A gente tá falando de ações e comportamentos que são padronizados. E que acontece, que são repetitivos, né? Então, existe todo um cuidado que você tem que ter com a criança nesse período da fralda, no período da pós-fralda também, porque é importante, tem a idade, tem um período certo para a criança desfraldar, a amamentação, a mesma coisa. Então, o ideal aí o que eu posso dizer é que existem, eu não sei, e aí o ideal é procurar realmente ter esse acompanhamento de um médico pediatra que vai dar todo o suporte para a mãe. O que você está falando é, então, que essa atenção, ela se esparrama para a vida como um todo. Acho que o adulto, ou eu, né, sei lá, quando penso em atenção, penso muito nessa escuta, né, nesse algo de prestou atenção numa coisa que eu gosto ou que eu não gosto e entregou parecido com aquilo, mas vai muito além, né, a gente tá falando de repente, você notar que o tempo da fralda tem que ser trocada, ou que não, ela precisa ficar naquele tempo, vai muito além do que só escutar ou dar atenção de fato visual. Uhum. É todo um movimento aí afetivo de presença. Uhum. É físico, essa atenção é física. Sim. Claramente física. Em um período é físico tem a ver com ação. Sim. E tem a ver, conforme a criança ela vai crescendo, aí ela vai construindo a sua personalidade e vai sim definindo o que é atenção para ela e o que não é. Né? E basicamente a gente continua nessa busca de atenção. A importância disso para o ser humano é tanto sobrevivência quanto essa percepção e sensação e busca de ser amado. Uhum. É isso que está por trás dessa necessidade de atenção. Mais um ponto. Vou dar uma ligada pra minha mãe, tô saindo. Vou dar uma ligada pra ela. Esse é o assunto, vou mudar o título. Mas uma coisa que vocês falaram que é legal também perceber, existem fases específicas do desenvolvimento da criança e atenções específicas. Uhum. Então o adulto também tem a sua atenção, porque quantas vezes nós queremos atenção que a gente não teve lá atrás, né?
Você acha que de alguma forma nós buscamos essa atenção que nós não tivemos? Porque você disse que conforme nós vamos crescendo, ainda criança, nós temos uma atenção específica. Que você acha que, enquanto adulto, nós buscamos essa atenção que de alguma forma não foi suprida ali na infância? Eu acho que um pouco dos dois, mas existem, como fala, necessidades diferentes. Do adulto. Existe necessidade do adulto. E aí, quando eu falo necessidade do adulto, eu tô falando de sexo, tá, gente? Sexo, de Ele roda, ele cai Isso é impressionante. Fez tudo isso só pra falar de sexo. Na verdade, gente, não tem nada de atenção aqui. Era uma podcast sobre sexo. Exatamente. E o que é demais, você já respondeu. Eu tava aqui, então tem dos adultos. Qual é o do adulto? Nem deu tempo. Ok, falaremos sobre isso então. Mas é porque também existe existem áreas dos nossos cérebros para reprodução, que são satisfeitas com orgasmos. Então, mas respondendo a sua pergunta, acho que tem sim. Acho que o ser humano busca essas atenções que não teve lá atrás, mas acima de tudo existe esse ser humano adulto que não sabe que atenção que ele precisa agora. Sabe? Que tipo de atenção? Porque pode ser sexual? Pode, mas pode ser afetiva, pode ser emocional, pode ser essa mais prática. Porque até quando a gente olha para as culturas, nós temos... No mundo existem inúmeras culturas, né? Então, é muito relativo esse tipo de atenção que a gente quer. Mas eu acho que as duas coisas. Respondi a tua pergunta? Eu acho que essa é uma boa pergunta. E eu queria jogar para ti, que é... Qual a atenção que a gente quer? A gente, pra mim, isso? Essa coisa do... Será que a gente não sabe qual a atenção que a gente quer? Ou sabe, mas não então, tem... eu posso falar sobre a minha. Vamos lá. Bom, eu vou responder a tua pergunta, mas calma. Eu vou contextualizar uma outra coisa aqui que me fez muito pensar enquanto o Wesley falava, quando a Tara foi perguntando mas a gente busca aquela atenção lá do passado, da fralda suja, ou da comida que demorou, ou dessa mãe ou desse pai que deixou chorando no berço por um tempo, porque estava fazendo um cocô e não deu para atender essa criança, ou a gente também vai criando novas necessidades. E isso me faz pensar muito uma coisa, que é um olhar muito meu, depois vocês me contam se vocês têm essa percepção. Eu tenho uma percepção que, de modo geral, nós somos carentes. Ponto. E talvez essa seja um olhar através da minha janela, porque eu, sim, sou uma pessoa carente. Quem não sabe, eu sou uma pessoa carente. Inclusive, se quiser mandar comida é boa. Dar endereço, eu deixo massas, aqui. Principalmente massas. Tá? Carente. Mas, e talvez por isso eu veja isso tão claramente. Acho que, de modo geral, a gente é carente. Mas o que eu sinto também, assim, o tempo inteiro, é que, a despeito dessa carência, a gente tá sempre muito afoito. Então, eu encontro com você e você fala comigo e eu nunca presto atenção em você. Eu não te escuto, eu não entrego pra você. A minha carência ela é tão grande que eu já vou logo falando de mim. E aí, nessa batida de eu tô logo falando de mim e eu não presto atenção no que você tá falando, você também caga pro que eu falei. Porque você também tá na tua carência, e também tá na busca de ser ouvido. E aí você fala de você. E aí eu falo de mim, e você fala de você. E a gente fica numa conversa em que eu falo de mim, você fala de você, eu falo de mim, você fala de você, e no fundo ninguém se escuta. Ou seja, no fundo, a gente não dá atenção. Essa atenção tanto a gente busca, a gente não dá, portanto a gente também não recebe. E eu fico pensando que se a gente, de repente, prestasse atenção que, poxa, eu quero atenção. Então, ou eu conto que eu quero atenção pro outro, já me dá, ou eu dou atenção pra ele notar que, poxa, me supriu aqui. Agora tô legal, deixa eu olhar pra ela. Talvez seja aí. E eu acho que é nesse lugar, que sai a faísca do que atenção eu quero. Sim. Não chegou o nhoque, mas chegou as canecas. Chegaram as canecas aí, muito bom. Muito obrigado. Deixa eu pegar aqui. Vou até, descartar esse aqui. Obrigado. A caneca para você. Obrigado. Muito bem, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Box 404. Temos aqui a canequinha tanto Presta Atenção e do Ganesha Metamorfose. Muito obrigado. Mas você quer se atrever a Ficaram fazer isso? lindas. Porque eu sou terrível. Ficaram ótimas mesmo. Então, vamos lá. Então, Vamos lá. E aí eu acho que nesse curto-circuito, isso é uma palavra, gente, agora eu tô usando muito, eu fiz um curso aí no final de semana, e eu descobri que um monte de coisa é curto-circuito. Então, eu acho que é nesse curto-circuito aí que se dá essa dificuldade de ter a atenção suprida, de entregar atenção pro outro, para essa troca acontecer,
E eu acho que acontece também essa dúvida do que eu quero, que atenção é essa que eu quero? Né? Eu quero ser escutada, eu quero carinho afetivo, físico, eu quero sexo, eu quero, sei lá, dinheiro, né? Qual é essa atenção? Então, eu acho que a gente tem, sim, muita dificuldade de saber. Eu vou além, eu não sei se a gente tem dificuldade de saber a atenção que a gente quer. Eu acho que a gente tem dificuldade de aceitar que a gente quer aquilo. Porque, de repente, a gente quer uma coisa que a gente colocou na caixinha do é feio, eu já sou adulto, mostrar isso é mostrar vulnerável, é mostrar que eu sou fraco, é mostrar que eu sou descontrolado, eu sou descompensado. Emocionado é o termo que tá usando muito. Sou emocionado. Exatamente. Né? Eu sou ali... E essa coisa do descontrole, eu sou alguém que a qualquer momento pode explodir, né? E não, eu tenho que ser equilibrado. Né? Tá na moda também isso, eu tenho que ser equilibrado. Então, discordo de que a gente não sabe. Eu acho que a gente sempre sabe, mesmo que seja inconsciente. Talvez eu não tenha um nome, mas a gente sempre sabe o que a gente precisa. A gente tem vergonha de aceitar que é isso e, sobretudo, contar pro outro. Porque tem essa vulnerabilidade. Eu vou contar pro outro que eu quero que ele fique aqui me abraçando e ele vai achar que eu sou um tosco ou vai tirar proveito de mim. Ou não quer pagar o preço também daquilo que... daquela atenção específica que você quer. Porque é uma troca também. Exato, e aí entra nisso do ninguém se escuta. Quando eu demando atenção, busco essa atenção, peço atenção e o outro me entrega, é aí que mora o grande chabu. Eu prefiro talvez que o outro não me entregue, porque aí eu não preciso dar a contrapartida pra ele. Sim, e tem muita gente que não faz exatamente por isso. Porque assim, me isenta de dar atenção, esse tipo de atenção pra aquela pessoa. Eu tive uma amiga Uma amiga, sempre amiga. Não, é uma amiga mesmo. Mas eu compartilhei, quando eu conheci essa frase dela, eu compartilhei essa frase por muitos anos. Eu tive uma amiga quando eu tinha uns 25 anos e que ela falava que a mulher, a namorada, a mulher, não tinha que dar nem um copo d'água para um homem. Porque se ela desse, e a discussão aqui não é entre gêneros, tá? É só um exemplo mesmo. Que se ela desse um copo d'água para um homem, acabou. Ela deu uma vez aquele copo d'água, acabou. Ela ficou pra vida, ela abriu precedente pra vida inteira entregar o copo d'água pra esse homem, que ele vai o tempo todo pedir coisas. Corta o homem, né? Corta. O olhar dessa pessoa hoje, 30 anos depois, 20 anos depois, na minha ótica, na minha interpretação eu não posso dar nada pra você. Porque se eu dou alguma coisa pra você, primeiro, eu vou ter que dar sempre, você vai sempre me solicitar isso, eu vou ter que continuar pagando esse preço. E aí, será que você vai me dar de volta? Sim. Né? Eu acho que a gente trabalha muito nesse mecanismo. Acho que a gente trabalha sempre nesse mecanismo de... É uma disputa. Eu entrego, mas você tem que me dar. E na disputa, mas não é a troca. Porque a troca supõe-se que eu entrego pra você isso e que você me entregue em algum momento alguma coisa equivalente. Mas que não precisa ser agora. Mas a disputa não, né? Eu te dou, é um preço que eu tô pagando, eu te dou, então você me dá também. E eu acho que toda essa configuração é difícil de aceitar, mas que eu sou essa pessoa, então que eu quero uma coisa específica, mas eu só peço sabendo que você vai me dar, porque também se eu pedir pra você e você falar não, eu não quero lidar com a minha frustração. Isso já me faz lembrar de uma outra coisa. Eu só essa história, vocês vão descobrir. Quem não me conhece ainda vai descobrir. Me faz lembrar de eu sempre falo isso, eu sou repetitiva também. Tem um episódio do Chaves, que eu gosto demais, em que o Chaves está conversando com o Kiko, e o Kiko tá com um sanduíche de presunto na mão e um outro sanduíche de presunto atrás das costas. E o Chaves não sabe. E o Kiko vem com esse sanduíche da frente e fica pra ele: você quer um sanduíche de presunto? E aí ele fala: você vai me dar? E ele fala: não, mas primeiro me diz se você quer. E aí o Chaves fica: mas você vai me dar? Não, mas primeiro me diz se você quer. E fica nesse diálogo eterno. E eu acho que é isso que a gente fica. Eu não falo que eu quero algo porque eu não sei se você vai me dar. E você não me dá porque eu não falo se eu quero. Então a gente fica nessa brincadeira. A gente se encontra e eu falo de mim querendo que você me escute, mas eu não te dou a menor atenção. Você fala de você querendo, acreditando que em algum momento eu vou entender e vou te escutar. Ninguém se escuta.
ninguém entrega o sanduíche de presunto e ninguém come o sanduíche de presunto. E a gente fica nesse looping de insatisfação. Eu, insatisfeita, saio daquela conversa dizendo, nossa, né? Fulano nossa, não ouvi uma palavra do que eu falei. E o outro sai falando a mesma coisa. Nossa, Paula, hein? Egocentrada, tá na moda também. Egocentrada, narcisista, tá na moda. Narcisista, nossa, não ouviu nada. Eu perguntei milhares de coisas, falou nada. E a gente troca essas insatisfações e continua com elas, nunca resolve. Não sei se respondi sua pergunta, se eu respondi, faz ela de novo, que eu demoro mais o quê? Mais um episódio inteiro pra responder. 3, 4 horinhas eu respondo. Não, acho que respondeu e abriu novas, né? Vê se é por aí que eu entendi. Eu tenho novas perguntas aqui e vai para todo mundo, tá bom? Mas seria importante, então, primeiro, eu ter clareza de qual a atenção que eu quero, o que eu quero receber. Para recebê-la, endereçar isso para quem é a pessoa. Quer dizer, quando eu estou falando que eu quero receber uma certa atenção, eu tenho que comunicar. Então, se é de pai, de mãe, de amigos, da sua pessoa parceira de vida, é do tipo, olha, quero receber tal atenção e gostaria que você me entregasse isso. O que não é simples. Eu estou vendo dois desafios aqui no meio do caminho, que é, primeiro, como saber o que realmente eu quero de atenção? 2, se eu percebi, agora falar pro outro vai ser muito complicado, porque como assim eu vou contar para a pessoa que eu quero tal tipo de atenção? Ou que eu dependo dela de certa forma? Ou como é que eu abro para outra pessoa que eu tenho esse tipo de necessidade, de falta, quase um espaço de vulnerabilidade mesmo. E talvez, inclusive, de medo do julgamento do outro, sabe? Tipo, olha, eu preciso dessa atenção aqui. E quase um julgamento anterior nosso, de o outro pode pensar, nossa, mas sério que você precisa disso aqui? Tem um exercício assim? Faz sentido isso? Quer dizer, entendendo que para receber minha atenção é importante eu comunicar para o outro, mas comunicar para o outro é muito difícil. E talvez o medo que a gente tenha nesse caminho aqui é o que o outro vai achar, antes do se o outro vai entregar mesmo ou não, mas o que o outro vai achar. Tem o exercício também de perceber, nossa, sério que eu tenho essas necessidades, que aí vai para o exercício de aceitação. E no final das contas, segurando para eu não aceitar que eu tenho isso, não querer receber o julgamento do outro, não querer saber que o outro, não querer que o outro saiba que eu tenho essa necessidade, ou inclusive, legal, aceitei, percebi, mas não quero receber o não. Tudo isso que eu estou colocando de alternativa, eu vivo na insatisfação, porque ainda assim ela não está sendo satisfeita. Uhum. Ou seja, eu não abri a possibilidade de saber que entregar para o outro, porque, sabe, o que eu estou querendo trazer como é que eu saio dessa insatisfação? Se eu conto para o outro, e o outro me dá, ou me entrega, ou ele fala, não, eu vou te entregar isso, porque eu vou buscar em outro lugar. Sim. Ou seja, eu vivo na insatisfação, enquanto a melhor saída seria, endereça, comunica, fala que é isso que você está buscando, inclusive para saber se você vai ter ou não, para buscar em algum lugar, Sim. senão você vai viver insatisfeito. E eu entendo que tem uma certa zona de conforto nessa satisfação, porque essa insatisfação eu já conheço, as outras não. Mas o que eu queria colocar de pergunta é, um caminho para poder suprir essa minha atenção é comunicar diretamente? Ou dá para fazer de umas outras formas, como a Paula foi colocando no início, que não, eu te entrego uma coisa. Para quê? Para que você se vire, preste atenção em mim sem eu ter que falar e você me entregue sem eu ter que te dizer. Quem quer pegar aí essa bucha? Eu vou falar disso de qualquer maneira em algum momento, mas vocês querem falar? Porque aí acabou o podcast. Aí é meu aqui, isso aqui é meu. Da Paula e fechou aqui, gente. Vocês que decidem. Eu tô controlando o tempo aqui Vocês também. que decidem. O que vocês querem? Bom, na minha cabeça funciona se isso não for um jogo, né? Porque existe esse lugar de... Tá, eu não comunico, eu joguei aí pra pessoa, mas eu fico aqui também querendo que momento que ela vai passar a bola pra mim de novo. Então eu fico aqui, ó, guardando, anotando no meu caderninho cada uma das coisas que essa pessoa fez. Na minha opinião, eu acho que comunicar acaba sendo mais fácil, pra não entrar nesse jogo aí. Mas e o julgamento, hein? Você não tem medo do julgamento do outro? Imagina, eu? Gente, não. Tem o julgamento do outro. E eu acho que vale ponderar. Vocês falando aí me lembrou uma história de umas amigas minhas. Uma amiga. São sempre amigos. Os amigos visitam bastante aqui. Mas elas aqui são analisadas. Elas não vão ter questões. Não, Imagina, todo mundo aqui é muito bem resolvido. Aqui, ó. Mas umas amigas minhas que eu tô nesse meio também, que nós
temos um grupo de amigas que vem aqui você é muito bem acolhida, amiga. Você pode falar de todas as suas questões e a gente vai te escutar. E nós entramos em algum momento dessa discussão de que todo momento nós estamos aqui falando das nossas necessidades, estamos todas falando, não, vem que eu vou te escutar. Só que em determinado momento a gente percebeu que na verdade não, que na verdade nós estávamos só falando das nossas questões e ninguém ali estava se ouvindo, ninguém estava prestando atenção no que a outra estava dizendo. E isso foi uma conversa muito grande que nós tivemos. E tudo isso para dizer que muitas vezes nós temos esse espaço de abertura e falamos do julgamento, de não, ninguém aqui vai te julgar, fala, e nós nos expomos, mas ao mesmo tempo a outra pessoa não tá ali prestando atenção, a outra pessoa não tá ali de fato, mesmo que esteja falando que está ali. Então eu acho que funciona a fala justamente para você também falar, olha, eu acho que você tá falando que tá aberto aqui, que eu posso falar, mas você também não tá prestando muita atenção no que eu tô dizendo. Ouvindo você falar, me deu uma curiosidade. Quando nesse grupo aí das amigas tem esse olhar tipo, não, aqui você pode falar qualquer coisa, fica à vontade, a gente vai te ouvir. E você nota, suponho que vocês notam que de fato, não, a gente não tá ouvindo, a gente tá meio que só falando, cada uma na sua, e ninguém tá ouvindo muito o outro. Aí é uma pergunta pra você. Uhum. Você de fato acredita nisso, que levantar a bandeira, tipo, não, fala aqui, que aqui tá livre, aqui você pode falar o que você quiser, a gente vai sempre te acolher. Ou você não acredita, você tem, tipo, o receio, o medo do julgamento, tipo, vou falar isso aí, fulano vai achar que é uma tosquice e já vai achar que eu sou XYZ e vai me tirar da rodinha. Você tem isso? Com certeza, eu acho que... Pensando não só eu, mas eu acho que isso acontece muito com a minha geração. Eu tô chegando na casa dos 30 agora, e existe muito esse lugar do medo do julgamento. Então, tudo que nós vamos falar, apesar de ter esse espaço de acolhimento, até entre amigos mais próximos, existe esse lugar de... E se eu falar, como é que essas pessoas vão receber? Então, existe todo um gingado. Eu acho que, de fato, eu não acredito nisso. Eu vejo que tem coisas que eu posso falar em determinados lugares para determinados rodas de amigos. Eu tenho diferentes rodas de amigos. Então, eu acho que acontece hoje eu posso falar, eu não vou ser julgada, mas eu sei que eu vou ser julgada também. Então, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Cuidado com esse espaço aí de acolhimento. Então, existe sim o medo do julgamento. Você tá falando quase de um cancelamento. Tipo, me cancelamento é a palavra. Exatamente. Cancelamento é a palavra do momento, é isso? Eu acho que a nossa juventude hoje tem esse lugar do cancelamento, que é muito diferente de outras gerações. Pensando na geração dos meus pais mesmo. A geração dos meus pais, as pessoas falam muito mais o que acham, o que tem opinião. Até, acho que todo mundo já passou por isso uma vez na vida, que é a rodinha, o almoço de família ali, o tio que vai fazer qualquer comentário. Hoje a nossa geração não. A nossa geração tá muito mais antenada nas coisas que tá acontecendo. Presta muita atenção no que tá acontecendo no mundo. A tua geração não pode ter o tio do pavê. Exatamente. Não é legal ter o tio do pavê. Imagina. Aquele que entra com aquela piada merda, não pode. É interessante isso, porque... E eu acho que a geração dos... Você tá chegando nos 30, eu tenho 40 e lá vai. E a geração dos teus pais não cresceram, assim como a minha geração, não cresceram sendo observados. A sua geração já cresce sendo observada. A vida de vocês está lá na rede social. E eu acho que é esse o medo do cancelamento. Tipo, vão me tirar de tudo, porque todo mundo tá sabendo quando eu dou uma bola fora. Uhum. Então, eu não posso dar bola fora. É isso? Exato. E eu acho que ao mesmo tempo que tem esse lugar de estar sendo observado, existe uma cobrança. Eu percebo isso muito grande nas gerações, até as mais novas que eu, que é, você tem que se posicionar. Como assim você não pode se posicionar? Você tem que se posicionar sobre esse assunto. Um assunto do momento agora, né, que é Israel e Palestina. Como assim? Você tem que falar sobre esse assunto. Mas ao mesmo tempo você não pode falar qualquer coisa. Porque se você falar qualquer coisa... Você vai ser cortada aqui feio, amiga, você não pode. Então, existe esse lugar ali de... Eu tenho que dar minha opinião pra tudo, mas existe um receio de dar minha opinião também, porque até minhas amigas próximas podem simplesmente falar... E essa correção é muito rápida, né? Eu tava num curso ontem, e uma pessoa fala uma palavra X lá no curso, não vou entrar nisso agora, mas enfim, fala uma palavra X, e aí, mas no segundo que a pessoa falou, entra alguém no chat e fala, essa palavra não pode, né?
Mas assim, no exato segundo. Então assim, essa correção do que feio, amiga, é muito latente, né? Não é uma coisa que vai ter um tempo, você vai digerir, e aí não, já vão te falar naquela hora e você nem sempre tem espaço por conta da agilidade do tempo que a gente tem hoje, de falar, não, desculpa, foi mal, eu não estudei isso aqui direito, vou ler mais, foi só mal aqui, eu também não sou especialista, então, gente, me considerem, tô só dando minha opinião. E esse exercício de compartilhar, então, com um grupo, porque a gente começou com prestar atenção, que é qual a importância de comunicar para o outro a atenção que você quer para você ser satisfeito, né, ou satisfeita. Mas sim, vocês conversam sobre aquilo que vocês acham, sobre as dores, quase um desabafo, e vê se é por aí. A minha percepção é que ali no grupo, cada um falando sobre as suas coisas, suas questões, vai rolando uma certa identificação do tipo, nossa, isso acontece com você, acontece comigo, isso que você acha, eu acho também. Vai tendo uma congruência ali de valores, né? Ou seja, não tem o exercício do receber a atenção, porque eu falei qual a atenção que eu quero, mas tem quando eu mostro para você que a gente tem algo em comum, que a gente pensa meio da mesma forma, eu sinto que eu tô do grupinho, que você concorda comigo, logo me sinto uma pessoa amada. E aí volta para aquela busca. Ou seja, e foi aquilo que eu coloquei. Qual o exercício que a gente faz? A gente fala a real da atenção que a gente quer fazer, ou a gente vai pela beirada, que é isso. Eu venho para esse grupo, quero ser amado por essas pessoas. Qual o exercício? Eu falo o que eu quero, o tipo de atenção que eu quero? Não. Eu saquei aqui que se eu falar de tal forma que todo mundo aqui concorda e eu não vou ser cancelado, ou seja, expulso, ou seja, não amada, se eu falo que as pessoas concordam, eu recebo essa atenção, esse reconhecimento, esse convite para estar sempre junto e me sinto amado, sem ter contado com a atenção que eu queria. Como é que eu dou a volta? E seja um infeliz, né? Porque provavelmente essa pessoa, ela vai ter atenção, mas ela dificilmente vai ter uma identidade. Isso acontece, eu tô falando isso porque acontece em sala de terapia. Muitas pessoas, e eu sempre falo, mas o que você quer e qual é o preço que você tá disposto a pagar o preço. Então, às vezes, e existem pessoas que a atenção é mais valoroso do que ser quem ela é. Então, ela vai viver sempre num círculo de mentiras. Porque você... e não necessariamente uma mentira, mas você vai sempre se represar. Uma fabricação. Você está se represando o tempo todo. Eu vou usar o meu exemplo mesmo, que eu venho do ambiente religioso, e hoje eu não tenho mais, né? Você que está me vendo e me conhece dessa época, eu não tenho amigos da época da igreja. E por que eu não tenho? Porque, para mim, e olha que eu sou uma pessoa carente, mas eu prefiro ser quem eu sou. E se eu quisesse ficar naquele ambiente, eu precisaria pagar o preço de estar comendo pelas beiradas. E é uma opção? É uma opção. Mas aí a questão é, qual é o preço que você está disposto a pagar e ter consciência disso? Eu questiono se, de fato, quando eu olho para isso e eu percebo ali que se eu falar o que eu quero de verdade, eu posso ser cancelada. Portanto, eu não falo o que eu quero de verdade, eu falo qualquer outra coisa e eu recebo alguma atenção e sinto que sou amada, se de fato eu sou amada. Né? Mesmo no seu exemplo, do tipo, tem gente que a atenção é mais importante, então eu crio uma personagem, eu fabrico uma personagem que não sou eu para ter aquela atenção. E essa pessoa se supre. Eu não acredito nisso. Eu acho que nunca se supre. Porque assim, se eu sou eu, e eu tenho uma necessidade X, e eu precisei me adaptar ao que esse grupo poderia me entregar, para não ser julgada ou cancelada, ou para ter uma atenção, porque sendo quem eu sou, eu não tenho essa atenção, eu não acredito que vou ter essa atenção, entra naquela brincadeira do que tipo de atenção você quer? Porque se chega uma atenção em mim que não é a que eu quero, dane-se, não me supriu. Se eu quero atenção de carinho físico e você me deu, sei lá, me fez uma comida, desculpa, obrigada, legal, show de bola, não me serve. Eu como a comida, vai ser legal, mas eu continuo precisando de atenção física, né? Então eu vou mais longe, vou abrir uma outra janela. Eu acho que quando o Bruno, indo para a pergunta inicial do Bruno, lá atrás, eu acho que o grande não tá, a decisão não tá se você fala ou não fala para o outro. Esse é o passo seguinte, que só acontece ou não acontece se você tá bem resolvido. Eu não gosto dessa expressão bem resolvido, mas se você tá consciente do que você precisa. Eu acho que todo o problema, toda a questão mora ali no... Primeiro, você aceitar que é aquilo que você precisa e se validar.
encontrar aquilo como naturalidade. Por que eu tenho medo de contar pra você o que eu preciso, medo de ser julgado ou ser cancelado? Porque eu, quando olho pra essa necessidade, acho que ela é passível de ser cancelada, julgada, que ela é negativa. Eu não me legitimo, entende? Eu quero, sei lá, eu quero sexo. E eu não acho que eu devia querer esse sexo, porque o sexo tá errado, porque o sexo é sujo. Então eu não vou falar pra você que eu quero sexo. Porque você... Obviamente, se eu que tenho a necessidade e acho que não é, que não pode, que é julgado negativo, que se eu soltar nesse grupo aqui, eu vou ser cancelada, eu vou ser julgada, eu já não solto. Mas percebe que é um achar do outro em relação a mim? Sou eu que acho isso. Eu nem sei se o outro acha isso. De repente o outro não acha. O outro tava só esperando eu falar, ó, vamos. E eu não falo. E aí eu não tenho a minha necessidade satisfeita. Então eu acho que, voltando lá no início de tudo, aonde mora a questão de ter satisfação ou não, tá no contar? Contar é meio do caminho, mas tá em você se legitimar, você sim parar para pensar e descobrir qual é a sua necessidade, qual é a atenção que você precisa e validar que ela é natural, que tudo bem você querer aquilo, que nem todo mundo quer e que talvez nem todo mundo possa dar, mas que tudo bem você querer aquilo. Até porque quando você descobre que você tem aquela necessidade, que tudo bem você tê-la, você decide se você vai buscar satisfação. Porque eu posso descobrir que eu tenho a necessidade, uma necessidade X, que tá bom, eu naturalizo, eu tenho e pronto, mas que eu não quero. Eu não quero ter essa satisfação. Eu não vou expor para as pessoas. Por quê? Porque eu acho que é reprovável, não quero que as pessoas saibam. Mas percebe que eu já não tenho uma dor? Não tenho uma dor. Porque entrou um lugar que eu me legitimei. Eu tenho isso e decidi não dar vazão. Tudo bem. E eu acho que quando você tem a consciência do que você quer, você sabe onde procurar também. Porque nem todo mundo vai suprir exatamente o que você precisa. Então, tá, nesse grupinho aqui de amigas eu posso ser cancelada. Mas e se eu for nesse meu grupinho de amigas? Talvez elas entendam e me acolham e dê essa atenção que eu preciso. Então, eu acho que esse lugar do autoconhecimento também é saber que, tá, aqui realmente eu não posso falar isso porque não vai ser legal. Porque essas pessoas têm vivências que não vai ser legal pra elas ouvirem isso. Mas quando você sabe o lugar certo de procurar essa atenção também. Eu acho que quando você olha pra você, descobre aí e legitima, decide ou não dar vazão, portanto, decide ou não contar, você começa, inclusive, a entender se os grupos que você está inserido deveria ser o grupo que você está inserido. Que nem o Wesley acabou de dar um exemplo. Eu estava lá no ambiente religioso naquele momento, e quando eu saio, talvez eu olhe e fale, aquele não é o meu grupo. Se eu tô num grupo e que se eu sou só aceito, se eu não sou quem de fato eu sou, será que esse é o meu grupo? Né? Será que vale? Será que esse preço é compatível? O custo-benefício funciona? Será que eu tenho esse capital para investir? Eu vou ser a vida inteira alguém que eu não sou para ser aceito num grupo? Então, acho que quando você tem consciência, conhece de você, sabe das suas necessidades, sabe o tipo de atenção que você quer e de quem você quer, você começa a perceber que talvez tenham grupos que você pode sim estar e tem um limite, e tem grupos que você descobre que, cara, eu não vou estar aqui, porque não funciona pra mim. E tudo bem, vida que segue, né? E fica tudo mais organizado. Eu acho que nesse momento tem satisfação. Mesmo quando você decide que não vou contar aquilo, não vou dar vazão para aquela pessoa. Só de ter a consciência, algum lugar de tranquilidade, estou usando satisfação aqui como tranquilidade, eu acho que é acessado. Bom, acabou, né, gente? Tchau. Beijo, obrigada. Eu ia ressaltar isso, que a gente está trabalhando muito a satisfação como esse lugar da tranquilidade, trazendo para o fisiológico, para um lugar de relaxamento. Né? Porque eu satisfiz, tenho uma necessidade satisfeita, eu relaxo. Mas a gente tem que entender, e existem pessoas que o prazer não está no relaxamento, o prazer está na tensão, né? Então, na real, eu não quero mesmo satisfazer o meu desejo. Eu quero estar sempre nessa tensão elevada, porque é isso que me deixa ligado, é isso que me faz, uma frase que é muito comum também em terapia, isso me faz sentir vivo. Agir dessa maneira me faz... a adrenalina sobe, meu coração, porque eu sempre... Será que vou ser cancelado? Então eu vou falar agora. Então,
vou jogar na rede, porque isso eleva a atenção da pessoa. E esse lugar de atenção, para muita gente, é também um lugar de prazer. Então, mas você concorda que se eu descubro, inclusive, isso, que o meu prazer é esse, é estar ali no... Tô cancelado, não tô cancelado. Quando eu descubro essa é a necessidade. Quando eu descubro isso, eu também encontro, de alguma forma, esse tal relaxamento. Aí eu perco. Encontro a tranquilidade, tipo, cara, é isso. Eu nunca vou falar o que eu quero, porque eu não quero que ninguém satisfaça. Ou seja, qual é a minha necessidade? Não ser satisfeito. Qual é a minha atenção? Não ter atenção. Olha que delícia, olha que tesão, entendeu? E aí, tipo, tá ok, eu não tenho mais, não dói mais. Essa é a grande questão. Porque o que apesar daqui não ser uma roda de terapia, ser um bate-papo, o que eu vejo muito na sala de atendimento, na vida, nas pessoas como um todo, amigos, conhecidos, é a dor. O problema não é a questão não é nem estar satisfeito ou não estar satisfeito. Olha, me deu atenção, não me deu atenção. É a dor de não ter aquilo que quer. Seja a atenção, como a gente conhece, da satisfação, ou a não atenção, que é a satisfação dessa pessoa. E eu acho que o movimento é esse. Quando você descobre, você cria consciência, você não tem mais tanta dor. Então, mas aí a gente entra. Se tem consciência, eu perco aquilo que eu tenho. Então, o jogo para essa pessoa é nunca ter consciência mesmo. E aí uma pergunta. E não tem como ter consciência. Uma pergunta que A consciência que eu digo é chegar num denominador funcional para você. É disso que eu tô falando. Eu acho que a consciência real nunca existe, porque se existisse, a gente já teria todo mundo cortado os pulsos, enfim. Mas aí é para Freud, vamos deixar para ele. A perguntinha toda a atenção tem que ser suprida e satisfeita? Ou tem alguma que a gente precisa gerenciar, que ela não vai ser satisfeita, ou é importante que a gente faça o recalque dessa atenção, dessa satisfação? E aí, além dessas perguntas, porque eu estou indo para um outro lugar, que a gente trabalhou um pouquinho aqui da pessoa que não contou, que foi pelas beiradas e não deixou muito claro a atenção que ela estava buscando. Tem uma outra persona, que é buscar a atenção a qualquer custo. Então, passar por cima do outro, interromper, sobrepor, enquanto alguém está falando realmente entra, ou quando vai falar adora um palco e tal, ou seja, buscando atenção, faz de tudo para conquistar essa atenção, inclusive no exercício de sobrepor o outro. Pensando nessa persona aqui, nisso, então são duas perguntas aqui. Uma, toda a atenção tem que ser satisfeita, ou alguma a gente precisa aprender a gerenciar porque ela não vai ser satisfeita, e buscar a satisfação dessa atenção a qualquer custo, inclusive sobrepondo os outros, buscando essa atenção a qualquer instante, se vale a pena, se esse é um caminho. Bem, pensando numa perspectiva bem, mais uma vez, bem biológica e bem animalesca mesmo, né, da nossa espécie, não é toda a atenção que precisa ser satisfeita, porque a gente não é bicho. Por mais que eu comece olhando lá pro bicho, mas a gente não é bicho, a gente não tá na selva. Existe uma regra social aqui, existe uma legislação, existe uma constituição que define a relação humana, né? Como é que é errado eu te matar, eu sair daqui te agredir. Depende. Poder você pode, só tem que, né, se responsabilizar pelas consequências. A gente é um bicho que pensa. Sim. E aí o pensar tira a gente da barbárie, Com né? certeza. Da natureza que é bárbara. Uhum. Né? Então, não, tem coisas aí que a gente vai precisar prestar atenção, de qual atenção é essa de fato. Mas as mais corriqueiras, que é essa que a gente está falando, que é o local. Ter um lugar para falar, né, para expor sua opinião e não ter ninguém ali que vá te cancelar, esse lugar seguro, carências afetivas, isso aí sim é fundamental que a gente encontre lugares para satisfação, porque se a gente não encontrar, vai dar chabu. E que por mais que eu concorde com a Paula enquanto pessoa, né, enquanto assim, porque eu sou essa pessoa, se eu não tenho necessidade de satisfeito, pico a mula e tchau. Mas eu conheço pessoas e atendo pessoas que não, que vão ficar nesse lugar de fingir que não tem aquela satisfação. Que a satisfação é nunca ser satisfeito. Mas enfim. Fingir que não tem a necessidade, né? Uhum. Então esse é um aspecto. A segunda questão que você perguntou foi da pessoa busca, que chama a atenção. Se eu quero atenção
Quer dizer, vale tipo, todo o esforço para receber essa atenção. Então, buscar atenção a todo instante, por quaisquer motivos, sobrepor outras pessoas. Sabe aquela pessoa que vai entrando e é isso, ela quer chamar a atenção e ela vai fazer o que for necessário para receber. E aí tem que olhar exatamente em que lugar que essa pessoa está fazendo isso. Porque provavelmente ela não faz isso aonde tenham pessoas que vão bater de frente com ela. Então, geralmente, essa pessoa que é demais, ela sempre vai encontrar essas amizades ou esse círculo de pessoas que, quando ela começar a falar demais, ninguém vai falar nada. E provavelmente, se encontrar alguém que falou, se toca, tá demais. Ai, tá vendo como eu não sou aceito, como... Então também é importante você saber em que lugar que você quer, porque às vezes a pessoa quer atenção e não tem consciência de que é atenção e fala, nossa, mas você viu o que a pessoa fez? Falou pra eu falar menos? Então... Isso é chato! É chato para Tem gente que é só chata mesmo, né? E aí, é isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas acho que a pessoa precisa encontrar de maneira consciente ou inconsciente. Eu, Wesley, acredito que ela sempre encontra. Wesley, eu tô falando mesmo, porque aqui não tem o pudor do terapeuta, tem parte do terapeuta falando, mas enquanto pessoa, acho que, sim, em algum lugar a gente sempre sabe as pessoas que a gente tá direcionando as nossas atenções, inclusive a gente sabe quem não vai dar aquela atenção. Exatamente. E É isso que eu quer. chamo de consciência. Tá? É isso aí que eu chamo de consciência. É aquilo que a gente sabe o que pode fazer, com quem pode fazer, onde pode fazer. E quando a gente faz ou não faz, tem motivos pra isso. Sim. Eu não lembro mais nenhuma das suas perguntas, mas eu acho que, de modo geral, tudo é muito problematizado também. Sabe? É isso. Nossa, mas e essa pessoa que quer palco o tempo todo, passa por cima do outro? Tinha um troço assim que você falou, né? Passa por cima do outro, não deixa eu terminar de falar, já entra no meio. Cara, é um exibido sem noção, entendeu? Ai, mas olha, você tá falando... já vou ser cancelada já. Mas é um exibido sem noção? É um exibido sem noção. É alguém que não tem senso de realidade. Ele não vê o outro na frente dele. Ele é mais importante. E tudo bem, ele vai ter espaço. Tem carreiras, inclusive, que precisa ser desse jeito, porque senão não vai rolar. Entende? Então, ele vai encontrar o espaço dele. Eu entendo que precisa ter um olhar, tem que ter uma complacência, né? Mas tem também, tipo, cara, tá bom, é isso que é. Eu acho que a gente chega num momento em que tudo fica muito problematizado e que tudo tem que ter uma resolução, tudo tem que ter um diagnóstico, tudo que tem que ter um jeito certo de fazer. E a gente precisa entender também que tem gente que quer fazer do jeito errado. Porque o jeito errado na minha cabeça é o jeito certo daquela pessoa. A gente tem que parar para pensar que o certo e errado é uma construção social. Que o certo hoje não era o que era certo há 30 anos atrás. E tenha clareza que por mais que a gente ache, olhando para a nossa sociedade hoje, que ela é melhor porque o tio do pavê não solta mais que fulano, beltrano e ciclano X coisa como era 40 anos atrás, daqui a 40 anos, quem tiver... lembrando do que a gente fazia hoje, que a gente tá achando super politicamente correto para não ser cancelado, e olha, não falei isso, e estudei e me contextualizei, vai estar tão atravessado quanto a gente tá com quem era 40 anos atrás. Tipo, cara, os caras falavam isso. Entende? Então, assim, eu acho que tem uma coisa que é fluxo humano também. Essa pessoa é assim, ela quer palco, ela quer atenção e ela não sabe. Lindo, você tá querendo dar atenção para ela? Não, não tô. Serve para você? Não serve. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Aproveitando o beijo, tchau. O papo tá maravilhoso. Não fala isso. Agora que Mas eu tava... agora que a gente aumentei o batimento cardíaco aqui, ó. Tum. Mas é pra concluir o nosso bate-papo de uma maneira boa. Eu sei que a gente não adora muito essa coisa de dica, de passe de mágica. Mas, aproveitando o tema de hoje, desse podcast, presta atenção. Se vocês pudessem dar um direcionamento para quem nos ouve e quer aprender a lidar melhor com esse querer a atenção, o que vocês diriam? Para fechar nosso bate-papo. Me liga. Anda sempre com uma de mim, que a pessoa vai falar, eita! Não, eu acho que, assim, parece redundante, parece em marketing, em algum lugar deve ser mesmo, né? Mas é assim, presta atenção em você. Olha pra você.
olha pra você e tente se enxergar, mas se enxergar descolado do que você acha que o outro pensa sobre aquilo que você sente. É você, o outro que tá fora de você, ele não sabe que você tá olhando para aquilo, ele não sabe que você tá pensando aquilo, então mergulha naquilo. E descobre minimamente o que é legal para você e segue teu barco, entende? Segue teu barco. Ah, mas eu sou esse exibido que passa por cima das pessoas. Vai ter um grupo que vai gostar de você exatamente porque você é o exibido que passa por cima das pessoas. Ah, mas eu sou esse que sim, eu me modulo pro outro gostar de mim. Vai ter quem adora gente que se modula para gostar de você. Tem? Ah, não, eu sou esse autêntico, eu falo mesmo, eu sou o boca aberta. Mas também vai ter gente que vai te acolher. Então, assim, primeiro, se legitime e depois vá buscar a legitimação do outro. Sem a tua, todo mundo pode dar legitimação para você. Não vai adiantar, você vai continuar se sentindo incompleto e insatisfeito. Muito bom. O Wesley, que já levantou a mão. Eu levantei a mão. Eu vejo, pra mim é difícil isso. Eu não me vejo... Eu não consigo me legitimar sozinho. Pra mim, eu que sou essa pessoa carente, comecei falando que sou carente, termino. Eu preciso muito do outro pra legitimar. E esse outro seguro é um lugar terapêutico. É ter um auxílio profissional de um bom profissional. E eu coloco um bom profissional porque a gente tá cheio aí de gente muito ruim no mercado. Já soltando aquela fátua pros colegas. Que desnecessário. Que desnecessário. Esse sou eu. Isso pode gerar cancelamento da classe. Pode, vai. Vai gerar Primeiro cancelamento. episódio já. Primeiro episódio. Gente, obrigada, foi muito bom o podcast, mas ele acabou hoje, no dia que começou. Corta o microfone Sofremos do um Wesley boicote. aqui, por favor. O Estamos Instituto parando. Ganesha Metamorfose não Não, se vocês não responsabiliza pelo Wesley. Sempre acabando com tudo. No próximo episódio teremos 3 terapeutas, uma equipe incrível, 3 pessoas. Legal. Mas é isso, procure um bom terapeuta que se identifique e encontre nesse lugar seguro possibilidades para se legitimar e assim se comunicar e fazer todo esse caminho do autoconhecimento que, ora, a gente consegue fazer muita coisa sozinho, mas a gente também precisa de auxílio profissional. Thailita. Quem descobrir me conta também, gente. Tô nessa busca. Não, eu acho que é isso. E eu falei quem descobrir me conta porque eu tô nesse caminho de ter que aceitar algumas coisas, né? Aceitar coisas que eu tenho e que não são tão legais. Então, uma dica é aceitação, assim. É prestar atenção em você, prestar atenção... Pegando um pouco do que eles já disseram, né? Prestar atenção em você e aceitar aquilo. E assim as coisas vão começar a caminhar, começar a mudar. Eu acho que é por aí. E você, Bruno, conta pra gente. Olha, tem uma hora, não, tô brincando, mas eu acho que vocês foram bem completos e é interessante isso, né? Eu acho que isso reflete o nome do nosso podcast, inclusive, que é tudo começa com prestar atenção, o autoconhecimento começa com prestar atenção, olhar pra gente, o que a gente sente, como a gente sente. E tendo consciência disso, que vem o passo seguinte de, nossa, vi que eu tenho isso. A parte de aceitar, de cair a ficha, quem for gerações anteriores, joga no Google, cair a ficha. Mas, sabe, incorporar não é simples. Esse legitimar, eu entendo que é bonito, nossa, como é importante a gente legitimar para conseguir abrir para o outro, comunicar para o outro. Esse bancar que a gente encontrou, esse aceitar, essa legitimação não é simples, porque vai de encontro com os nossos próprios julgamentos, medos, receios, o que a gente aprendeu quando era criança, na escola, valores são muito fortes. E aí, nesse sentido, sim, é importante encontrar esse espaço seguro, que por vezes a gente encontra com amigos, na família, sim. Mas tem outros que para essa ampliação, para a gente ir mais profundo e legitimar um conjunto de atenções que a gente quer, a pessoa que a gente quer ser e conseguir colocar para fora, precisa de um suporte, uma certa orientação. Não de alguém que vai chegar na gente e falar, olha, Bruno, você é isso. Mas de alguém que vai ajudar a gente a melhorar a pergunta, a facilitar esse caminho de acesso para olhar para a gente, para passar por esse, olha, percebe, não tem muito para onde você ir. Isso você já tem. Falta aceitar, até para conseguir fazer diferente, inclusive quando a gente encontrar algo na gente que a gente não gosta ou não queria ter, o primeiro passo é aceitar que a gente tem aquilo, senão a gente fica só brigando por não, eu não tenho isso, eu não quero ter isso, já me fala como é que muda,
como se a gente descobrisse uma certa atenção que a gente quer, uma certa satisfação que a gente busca, que a gente não queria ter, porque a gente acha errado. Enquanto não tiver o exercício de legitimar, aceitar, e por isso é importante o suporte, especialmente uma pessoa profissional, porque vai ajudar a gente a dirimir os julgamentos que a gente tem, os conceitos que a gente tem, para perceber que, olha só, eu sou humano, eu tenho isso. Por mais vulnerável que seja, por mais fraquezas que a gente ache que em alguns momentos, ou inclusive errado, enquanto humano, que bom quando a gente consegue aceitar e perceber que a gente é gente também, até porque a gente abre espaço para naquelas conversas que a gente tem o grupo, de talvez não ficar só no eu falo, não te escuto, eu falo, não te escuto. Por quê? Porque ali talvez eu encontre um lugar para, abrindo o humano que eu sou, entendendo que eu sou humano, e que provavelmente você é também, gente também, e que você também tem suas questões, e que eu sei que, seja lá qual for a sua questão, vai ser muito difícil de legitimar também e aceitar. Nossa, a gente se une justamente por isso, porque a gente é gente. A gente não é algo que está sempre por cima, que não tem dificuldades e tal. Não, a gente é gente. A sua atenção não vai ser a mesma que a minha, mas eu entendo como vai ser difícil para você, talvez em algum lugar, em alguma dessas, cair a ficha, aceitar, legitimar, para a gente conseguir lidar melhor com a gente, com o mundo que está à nossa volta, com as pessoas que estão à nossa volta, porque no final das contas, talvez o que a gente queira é receber atenção, ser amado, para ser mais feliz e ser mais satisfeito com a vida. Muito bem. E com essa fala maravilhosa de todos, a gente vai encerrando aqui o nosso podcast, o nosso primeiro episódio. Um sonho incrível que se tornou realidade. Então, muito obrigado, Paula, Wesley, Thalia, por estar aqui com a gente. Não se preocupe, para quem gostou aqui e para quem está assistindo, tem mais! São 6 episódios dessa primeira temporada. Então, muito obrigado mais uma vez. Para quem acompanha a gente, obrigado para você que chegou até aqui. Continua mandando para a gente as perguntas que vocês querem ouvir, como é que foi o bate-papo também, para a gente ser cada vez melhor. E vamos lá, essa é uma atenção que eu gostaria de receber. Então me conta para a gente o que você gostaria de saber, que assunto você acha legal a gente conversar aqui, para assim atender as buscas que vocês têm também. Então, muito obrigado. Para a câmera lá do centro. Até a próxima, pessoal. Até o próximo bate-papo. E continue acompanhando a gente. Valeu!